Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, item 5, cujo título é O Divórcio, onde Kardec diz: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a essa lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Então vejam, pessoal, que nós estamos agora, nesse capítulo 22, Não Separeis o que Deus Juntou, tratando do tema do divórcio. Nas semanas anteriores, dentro desse mesmo capítulo, nós tratamos do tema indissolubilidade do casamento. E é bem interessante a gente lembrar disso, porque são dois temas que parecem totalmente incoerentes um com o outro, né? Não combinam um com o outro. Porque se eu falo de indissolubilidade do casamento, obviamente eu estou eliminando a hipótese da separação e, consequentemente, a hipótese do divórcio. Mas essa é a beleza dos ensinamentos espirituais. É essa capacidade de unir os contrários, né? Ou de integrar, melhor dizendo, os contrários. Vamos lembrar que Kardec, nos tópicos anteriores deste capítulo, ele fez uma distinção muito clara entre a lei civil humana e a lei natural divina. Ou seja, a lei civil humana, ele mostrou que ela é uma lei limitada, porque é feita por seres que não são lúcidos, por seres que não têm clareza de suas verdadeiras necessidades, por seres cheios de desejos e com pouca lucidez. Então é óbvio que essas leis, elas podem atender, até um certo ponto, às necessidades e os costumes de uma determinada época, mas jamais poderão transpor as barreiras do tempo. Com o tempo, elas mudam. Por quê? Porque com o tempo, os seres que produzem as leis mudam também, sua consciência muda, sua visão de mundo muda, né? Seria muito bom se mudasse sempre para melhor, né? Se mudasse sempre num sentido evolutivo, mas parece que a humanidade, do ponto de vista moral, ainda permanece a mesma de milênios atrás, porque ainda continuamos agindo com bases e interesses egoístas. Nossas leis são todas produzidas para satisfazer a interesses e não para produzir justiça. Porque justiça é a distribuição, não a distribuição igualitária, mas a distribuição das coisas de acordo com a necessidade de cada um. Se houvesse justiça no mundo, não haveria carência. E também não haveria acumulação excessiva. Porque nós seríamos como a natureza. A natureza, quando há muita água num determinado lugar, em algum momento ela faz com que aquela água transborde e flua em direção a lugares mais secos. Para quê? Para que haja um equilíbrio, que é exatamente o tema da nossa mensagem de hoje. A natureza, ela está sempre se movimentando de forma equilibrada, proporcionada, justa. Então, Kardec nos chama a atenção para isso. As leis civis humanas são limitadas e passageiras, ao passo que a lei divina, natural, elas permanecem, elas são atemporais, elas vigoram em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então, por exemplo, no caso aqui específico do tema do nosso capítulo, que é o tema da relação conjugal, a lei natural
que rege a relação conjugal, já dissemos isso nas semanas anteriores, é a lei do amor. É ela que rege toda e qualquer relação. Aqui nós estamos falando das relações conjugais, mas vale para toda e qualquer relação humana. É essa lei que rege em todo tempo e em qualquer lugar as relações humanas e especificamente aqui no caso do tema do nosso capítulo, as relações conjugais. E nós chamamos a atenção para o fato de que muitas vezes nós poderíamos pensar assim, poxa, mas se a lei do amor rege as relações conjugais, como é que há tanto abuso? Né? Como é que há tanta violência doméstica? Né? Como é que há feminicídio, né? Agressão à mulher? Porque quando a gente fala que a lei do amor rege as relações, significa que se ela for cumprida, ela gerará equilíbrio, alegria, felicidade. Se ela for descumprida, gerará dor, aflição, sofrimento, violência. Mas ela está vigorando como o norte para o qual nossas consciências deveriam ser conduzidas. Então, aqui voltando agora ao tema de hoje, que é o divórcio, o que Kardec está nos dizendo? Que o divórcio, como lei humana, acabou representando um progresso no sentido de que ele permite que seres que já estavam do ponto de vista íntimo, afetivo, totalmente separados, oficializem essa separação e não precisem mais ficar vivendo sobre o mesmo teto, se agredindo, se ofendendo, se machucando. Né? Então, o divórcio é mais uma lei humana que surge para corrigir outras questões humanas que foram mal decididas ou mal direcionadas. Porque como nós ainda vivemos, né, devido à nossa pouca evolução espiritual, como nós ainda vivemos ainda cheios de ilusões, nós muitas vezes achamos que vamos encontrar num determinado ser, né, aquela pessoa que trará para as nossas vidas plenitude, felicidade, estímulo. E o dia a dia muitas vezes vai nos mostrar que aquilo não transcorre da forma como nós imaginávamos. Por quê? Porque não tivemos lucidez ao pensar no que nos seria proporcionado por aquela relação. Aquilo eram apenas pensamentos, fantasias, sonhos, devaneios, né? E o divórcio vem como uma lei humana que vai, como diz Kardec, separar legalmente o que de fato já estava separado. Né? As pessoas muitas vezes se unem por motivos que não dizem respeito a uma afinidade mais profunda. Né? É muito comum no nosso mundo que pessoas, devido, né, a nós estarmos num planeta de provas e expiações, portanto um planeta de espíritos ainda muito atrasados, que as pessoas se unam por interesses outros que não a verdadeira afinidade, né, a profunda afinidade entre os cônjuges. Né? E isso, obviamente, gera problemas, gera conflitos e gera, portanto, a necessidade daquilo que aqui está sendo tratado no tema do divórcio. Né? E Kardec, seguindo aí nessa reflexão, ele diz assim: nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. É muito interessante nós prestarmos atenção nessa expressão que Jesus usou ao se dirigir aos fariseus, dizendo que no princípio não foi assim. Ou seja, no estado natural, quando o ser age
livre de artificialidades, livre de convenções, né? Quando ele age de coração puro, toma as decisões, né? não baseado em interesses, mas sim fundamentado numa intenção de beneficiar e servir, tudo acontece de maneira harmônica, né? Então, essa questão de que Jesus diz, no princípio não foi assim, esse princípio não é necessariamente o princípio no sentido de começo, mas é o princípio no sentido de nosso estado natural, de uma ação espontânea, de uma ação livre, liberta das artificialidades dos interesses e dos subterfúgios, né? O que acontece é que, como diz o próprio Kardec aqui na sua explicação, já desde o tempo de Moisés, milênios atrás, as decisões não eram tomadas assim, de forma espontânea, né? Os cônjuges se uniam pelos interesses mais variados, materiais, familiares, né? Hoje em dia, por exemplo, a questão da aparência física pesa muito, né? Então a pessoa se orgulha de ter, né, um marido bonito, uma mulher bonita e coisas desse tipo. São motivações que não se sustentam, porque são artificiais, né? Então é muito importante que a gente medite sobre o resgate da naturalidade, que é o que Jesus é o ponto para onde Jesus aponta aqui quando ele diz que no princípio não foi assim, ou seja, no estado natural não é assim, né? E Jesus vai ainda mais longe, né? Diz Kardec, Jesus especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, que é o caso de adultério, lembrando, lá naquelas circunstâncias em que ele falava aos fariseus há mais de 2020 anos atrás. Então, ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Então veja, pessoal, que o próprio Jesus, nesse episódio com os fariseus, acabou também dando um ensinamento que nós podemos chamar de ensinamento provisório, ou seja, que valia para aquela época. Por que valia para aquela época? Porque vejam, o que faziam os homens com as mulheres que cometiam adultério ou que eram suspeitas de cometer adultério? Eles lapidavam, ou seja, eles apedrejavam, né? Um tipo de morte, né? Ou de suplício extremamente cruel, né? Porque na maioria das vezes matava a pessoa, né? Ou se não matasse, deixava ela completamente deformada, né? Completamente debilitada. Então era extremamente cruel. E Jesus, vendo os limites de compreensão daqueles que os ouviam, ele colocou então essa nova, vamos dizer assim, esse novo item, né, essa nova lei, no sentido de que a penalidade fosse mais branda, né, no sentido de que a penalidade não fosse essa de submeter a mulher a uma situação de sofrimento físico e moral extremamente intenso. Porque, vejam, o Evangelho ele tem isso, né? Jesus, em sua sabedoria, ele sabia quando podia dar ensinamentos que apontavam para, digamos assim, a solução definitiva dos problemas, ensinamentos que apontavam para a necessidade de purificação dos seres, como também, com a sua sabedoria, ele percebia aqueles momentos em que o melhor naquela circunstância seria dar um ensinamento que ao menos abrandasse o sofrimento dos seres. E foi isso que ele fez nesse momento,
né? Mas, mesmo fazendo isso, ele não deixou de tentar ampliar a consciência dos seres, né? Fazendo com que eles abrissem mais as suas mentes, abrissem mais os seus corações, no momento em que disse a eles que Moisés fez essas afirmações lá milhares de anos atrás, por causa da dureza de seus corações. Então, ao mesmo tempo em que Jesus dava um ensinamento um pouco mais limitado, ele também apontava para o interior desses seres, dizendo: vocês precisam olhar para a dureza de seus corações, porque a dureza de seus corações impede até que os profetas e eu mesmo possa dar ensinamentos mais amplos. Vocês estão de tal forma fixados, lembram do nosso tema aqui da segunda parte, né? Fixações, né? Vocês estão de tal forma fixados em conceitos rígidos, atrasados, que os próprios mestres espirituais que tentam falar a vocês não conseguem dar os ensinamentos de uma maneira completa e definitiva, porque vocês ainda precisam caminhar longamente para abrandar seus corações e clarear suas mentes. Porque vejam, aqueles fariseus com quem Jesus falava eram homens de um forte sentimento patriarcal, né? Uma sociedade extremamente machista, né? Uma sociedade extremamente preconceituosa, sobretudo com relação à mulher, né? E que, portanto, não conseguia promover, né, nenhum tipo de reflexão que os levasse a abrandar esses conceitos tão rígidos nos quais eles estavam fixados, né? Então, o que Jesus procura fazer nessa circunstância é trazer mais leveza ao ambiente, é trazer menos aspereza às decisões, né? É abrandar um pouco aquelas leis civis que ainda eram tão cruéis, tão atrasadas, tão implacáveis, né? E aqui cabe também, pessoal, uma reflexão sobre a própria palavra adultério, né? Que com o tempo ela foi adquirindo um significado mais vasto. Na sua origem, ela deriva de uma expressão latina, que é a expressão ad alterum torum, que literalmente significa na cama de outro. Literalmente. Então, era uma expressão que estava sempre muito restrita a essa questão da infidelidade conjugal. Entretanto, hoje, nós usamos a palavra adultério e o verbo adulterar para tudo aquilo que corrompe a verdadeira natureza de qualquer coisa. Por exemplo, gasolina adulterada. Eu digo assim: poxa, meu carro está falhando porque botaram no meu tanque gasolina adulterada, ou seja, gasolina que não é gasolina. Então, quando a gente olhar essa palavra, né, quando a gente parar para refletir sobre essa palavra, seria interessante que nós abríssemos nossas mentes para incorporar esse significado mais amplo. Ou seja, a nossa finalidade ao avançarmos no caminho espiritual é que nós nos tornemos seres que cada vez mais respeitemos a verdadeira natureza de todas as coisas, a verdadeira natureza de todas as relações. Ou seja, que sejamos seres que não adulterem nada, né? Que tudo aquilo em que nós toquemos possa se beneficiar da nossa energia para se manifestar tal qual é e tal qual deve ser. Que nós não sejamos seres opressores, porque a opressão também adultera, a opressão também desfigura, porque a opressão não permite que o outro seja espontaneamente o que ele tem de ser, né? Hoje a nossa própria educação, ela sofre disso, porque a nossa educação ainda tenta colocar as pessoas dentro de concepções, dentro de visões de mundo que muitas vezes limitam seus talentos, limitam suas potencialidades. E isso é também adulteração, isso também é adultério, isso desfigura o ser.
Então, aqui me parece que a gente poderia fechar a nossa reflexão levando em nossas mentes essa mensagem de que devemos procurar viver de forma leve, suave e natural, tal qual Jesus nos propõe. É leve o meu jugo e suave o meu fardo. E como é que a gente cultiva essa leveza? Simplesmente cultivando a naturalidade. Por quê? Porque as leis naturais, como nós vimos aqui hoje mesmo, são expressão das próprias leis divinas. São expressões da própria divindade, da inteligência suprema. Portanto, são leis sábias. De modo que ser natural e ser espontâneo é estar em sintonia com a naturalidade divina. E consequentemente, é abrir caminho para que possamos ter acesso a esse reino divino que habita dentro de nós e que é a expressão máxima dessa naturalidade suprema que vai nos conduzir a um estado de bem-aventurança e paz insuperáveis, um estado de bem-aventurança e paz inalteráveis, um estado de bem-aventurança e paz que está diretamente ligado àqueles tesouros que Jesus nos disse, que as traças não roem e a ferrugem não come.